Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só, estamos iniciando mais uma semaninha de aula, estamos prosseguindo com o nosso conteúdo de geografia, tá bom? Nesse capítulo que a gente vai conversar um pouco sobre as características do Brasil, sobre a localização do Brasil, tá? Então vamos lá. Tia Elis quer que vocês peguem o livro de vocês de geografia, lá na página 66 agora, para a gente prosseguir com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre o endereço do Brasil no planeta Terra, tá bom? Então vamos lá? Meus amores, olhando para essa imagem aí, olha só, o que a gente consegue perceber nessa imagem? Vocês já conseguem perceber muitas coisas. Essa é uma imagem de satélite, né? Mas a gente consegue perceber que tá mostrando aqui, principalmente, não a América do Sul, né? A gente dá uma olhada, vê esse formato do país, do Brasil, mas o que tá mostrando aqui, por completo, é a América do Sul. Dá uma olhada aqui pra gente conseguir visualizar isso. Então, esse é o nosso endereço no planeta Terra. A Tia Welly já contou para vocês que quando vocês dão uma olhada lá no planisfério, no mapa mundi, a gente já consegue localizar muitas coisas, não é? Porque a gente já conhece várias características. Então a gente sabe que esse pedacinho que está logo aqui acima do Brasil é a nossa América Central. Mais acima, lá para os Estados Unidos, ó, a América do Norte. Só que, gente, dá uma olhada aqui dá uma olhada nessa figura que a Tia Ellis trouxe aqui para vocês e fica pensando no tamanho do continente americano. Olha como ele é grande. Então, acabou precisando dessas divisões, porque esse continente desse tamanho tem características muito diferentes. É por isso que a gente pega a nossa América, ó, e divide ela em América do Norte, porque está ao norte. Depois, passando bem ao meio, no centro, nós temos a América Central. E logo abaixo, ao sul, nós temos nossa América do Sul, tá bom? Então vamos lá. Pegando o nosso livro, lá na página 66. Tia Wellis vai contar algumas características para vocês do nosso endereço aqui. Ó, o que a Tia Wellis fez nesse momento? Peguei aqui um mapa de todo o nosso continente americano. Porque o Brasil, ele está situado na parte... O Brasil, ele está situado na parte sul do continente americano, tá bom? Então, a gente chama de América do Sul, tá bom? E outra coisa, a gente tem que sempre lembrar, o continente chama americano, mas aí ele é dividido nessas três Américas, na América do Norte, na América Central, que é menorzinha, e nessa parte menor aqui, ó, e na América do Sul, tá bom? O Brasil é o maior país que está situado, é o maior país entre todos os 12 países que fazem parte da América do Sul. Olha o tamanho do nosso território, não é assim? Outra coisa muito interessante para a gente observar nesse mapa, sabe o que é? Além da localização do Brasil e, olha, dos outros países que ele faz fronteira, além de conseguir observar que o Brasil é o maior país da América do Sul, a gente também observa uma coisa, quais oceanos que banham o nosso continente americano aqui, ó. Aqui na América do Sul, do lado aqui nós temos, ó. Ah, mas a Tia Alice falou só do lado aqui. Do lado leste, ó. Dá uma olhada. Do nosso lado leste, nós temos o Oceano Atlântico, ó. E do outro lado, o lado oposto, o oeste, nós temos o Oceano Pacífico. Então nós temos esses dois oceanos aí agora nesse momento. Dê uma olhada. Outra coisa importante para a gente observar. Vocês também, aí na página 66, vocês têm um mapa, tá bom? Então aqui tem essas características. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Aqui é a página 66 de vocês. Tia Elis colocou aqui para vocês, para que vocês, espelhou aqui para vocês, para que vocês deem uma observada nas partes que a Tia Elis sublinhou no livro dela, que eu achei importante. E é exatamente tudo isso que eu conversei com vocês, dizendo onde o Brasil está situado, que é na América do Sul, que ele é o maior país entre os 12 que fazem fronteiras, tá bom? Ah, tem país que não, da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil, deixa eu eles mostrar, tá? E outra coisa também são os oceanos que banham a nossa América do Sul. Nós temos o Oceano Pacífico nós temos o Oceano Pacífico do lado oeste e o Oceano Atlântico do lado leste, tá bom? E aí, quem banha o nosso país não é o Pacífico. O Pacífico tá dando um banho lá no Chile. Quem banha o nosso país é o Oceano Atlântico, tá? Você dê uma olhadinha no seu livro aí, nesse mapa, que você vai conseguir perceber. Se você quiser circular, marcar o Oceano Atlântico para você lembrar, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aqui.
Essa é a página 66 do nosso livro. Ah, que a tia Welles quer mostrar exatamente isso que eu conversei com vocês, meus amores. Esse aqui é um mapa, uma parte de um mapa, né? Da nossa América do Sul. Olha o tamanho do nosso país e tem mostrando todos os países ali que fazem fronteira. Observem bem. Gente, o que significa fazer fronteira? Tá vendo essas divisões, essas linhas que estão marcando territórios? Olha bem, gente. Então, quando nós olhamos esse mapa aqui da América do Sul, eu consigo perceber, ó, que o Brasil faz essa divisão, essa fronteira com a Venezuela. A gente observa bem, ó, os menorzinhos aqui. Faz fronteira com a Guiana, faz fronteira com Suriname. Observem bem, faz com a Colômbia, faz com o Peru. São os nossos países vizinhos. Alguns são fronteiras por água, outros são fronteiras por terra, tá bom? Observe, a gente faz fronteira com a Bolívia, faz fronteira com o Paraguai, com o Uruguai, um pedacinho da Argentina. Observe o tamanho da Argentina, gente, que legal. Então, mas tem dois lugares que a tia Welles quer que vocês observem bem, por isso que eu coloquei uma setinha ali, ó. O Equador e o Chile, eles não tocam na nossa fronteira brasileira, eles não tocam no nosso território. Se eu quiser chegar ao Equador, eu vou ter que passar por outros países, tá bom? Observem bem aqui, por outro país, ó. O Equador, que tá bem nesse cantinho aqui acima do Peru, ele não faz fronteira com o Brasil, mas ele está na América do Sul. E o Chile também, ó, o Chile, o tamanho que é. O Chile também, que é banhado aqui, ó, pelo Oceano Pacífico, e o Equador também. Gente, o Chile também, ó, pra chegar no Chile, se eu quiser viajar do Brasil pro Chile, ó, ou eu vou pela Bolívia, ou eu passo o Paraguai, a Argentina e chego ao Chile, tá vendo? Eu tenho que passar por outros países, porque não faz fronteira, mas também é um país da América do Sul, tá bom? Então, observando bem. E aqui, ó, só reforçando com vocês, não tem o nome dos meus oceanos, mas quem banha todo o Nordeste brasileiro aqui, ó, todo o litoral brasileiro, essa parte aqui é o Oceano Atlântico. Do outro lado aqui, ó, Oceano Pacífico, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Ah, aqui tá mostrando, essa aqui já é a sua página 67. Novamente, tia Welles espelhou a página para que você olhe o que a tia Welles achou interessante e sublinhou no livro dela. Sobre isso que eu acabei de dizer para vocês, sobre as fronteiras, tá bom? E aí, gente, uma fronteira, ela é o limite do território de um país, tá? No mapa é representado por essas linhas que marcam, que delimitam o território, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó? No seu livro você pode dar uma olhadinha. A gente tem uma barreira natural, tem uma fronteira aí, que é o rio, tá bom? Dividindo o Brasil do Paraguai. E aí tem que atravessar a ponte para chegar do outro lado. Mas nem todas as fronteiras, nem todos os países são divididos por rios, sabia? Tem lugar que é fronteira, que é uma cidade junto à outra. E aí colocam coordenadas e marcam território, tá? Mas nem todas as fronteiras são rios ou montanhas, algo assim. Ou uma floresta, tem lugares às vezes que dividem fronteira até no espaço de uma cidade, tá? Vamos usar um exemplo de fronteira aqui, delimitando o nosso município. Nós temos a cidade de Goiânia e nós temos a cidade de Aparecida de Goiânia. Existe uma divisão ali dentro das próprias cidades, um limite, que de um lado você tem a cidade de Aparecida de Goiânia, do outro você tem Goiânia, porque as fronteiras, elas estavam emendadas, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa muito importante aqui que fala no livro é do quanto o nosso país ele possui riquezas naturais, o quanto o nosso país é importante para a América do Sul em termos de economia, tá bom? O Brasil é um país importantíssimo dentro da América do Sul. Continuando aqui para vocês, aqui, ó, a tia Welles gostou muito desse mapa, porque principalmente ele mostra pra gente essa delimitação vermelhinha ali, ó, mostrando a divisão dos países da América do Sul. E as fronteiras estão bem marcadinhas de vermelho, tá? É exatamente isso aqui, ó, que a gente pode perceber como uma fronteira. Aqui também mostra os nossos dois oceanos, tem trópicos ali. Então agora, meus amores, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as atividades da página 68 e da página 69 até a 70. Na página 68, vocês vão observar isso aqui, ó. Quando você olhar a sua página 68, você vai observar exatamente isso, ó. 3 mapas. Você tem primeiro um mapa que delimita uma área menor, não é? Você consegue observar mais detalhes nele, que é a divisão política do Brasil. O Brasil aqui ele está dividido entre estados. O que esse mapa quis te mostrar foi os estados do nosso país. Depois nós temos a divisão da América do Sul. Ah, olha que interessante. Agora no meu segundo mapa eu já consigo observar os países que fazem fronteiras com a América do Sul. Mas não consigo observar os estados do meu país, olha.
Porque cada mapa traz o desenho de acordo com o que ele quer te mostrar, não é assim? E o mapa mundi com os nossos oceanos e continentes, tá? Mostrando um espaço muito maior. Então vamos lá. Na número 1 de vocês, disse assim, ó. Ao comparar os 3 mapas, gente, é importantíssimo para responder a todos os nossos exercícios, do 1 ao 7, nós vamos ter que observar bem os mapas da página 68, tá bom? Então vamos lá. Ao comparar os 3 mapas, é possível perceber que o território do Brasil foi representado em diferentes tamanhos. Gente, eu tenho o Brasil, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Eu tenho o Brasil aqui, no mapa 1, Tio Elis numerou eles pra vocês. Eu tenho Brasil no primeiro mapa, eu tenho Brasil no segundo mapa, eu tenho Brasil no terceiro mapa, não é assim? Mas cada um foi representado em um tamanho diferente, não é assim? Olha meu primeiro mapa, o Brasil tá bem maior, meu segundo, o Brasil tá bem menor, e no meu terceiro mapa, menor ainda, não é assim? Então, como eu consigo fazer essa representação em tamanhos tão diferentes? Aí o livro te deu opções. Ele disse assim, usou escala, usou legenda, usou orientação, as coordenadas. Então a gente sabe que para reduzir, para trabalhar com essa redução nos mapas, a gente usa a escala, não é assim? Vocês já estão craques nisso. Agora, ó, por que o Tio Elis colocou aqui, essa resposta ela é um pouquinho maior, mas você já consegue construir sua resposta aí, tá bom? Descreva o que é possível visualizar em cada um dos mapas, ao norte e ao sul do Brasil. Então vamos lá, no meu primeiro mapa, que eu visualizo o Brasil muito grande, eu tenho a divisão política, tá me mostrando quem são os estados que estão a norte, quem são os estados que estão ao sul do meu país, tá bom? Então ali eu tenho a divisão política, eu consigo visualizar as fronteiras, que vou voltar lá no mapa, ó. Eu consigo visualizar as fronteiras, mas quando você olha aí no seu primeiro mapa do Brasil, você não sabe, você não consegue encontrar os nomes dos países que fazem divisão com o Brasil, nem ao norte nem ao sul. Você só encontra os estados. Então o Tio Elis reduziu a resposta e colocou Brasil. No primeiro, no Brasil Divisão Política, é possível visualizar as fronteiras, mas não há informações sobre elas, tá bom? E aí no segundo, América do Sul, que a gente consegue visualizar toda a América do Sul. E aí é possível ver os países que fazem fronteira com o Brasil. E eu coloquei o exemplo deles, ó. Aqui, lá em cima, quem eu tenho fazendo fronteira com o Brasil? A Venezuela, Guiana, tá bom? E aqui, ó, Venezuela, Guiana, Suriname. E ao sul, lá embaixo, quem eu tenho fazendo fronteira com o Brasil? Eu tenho a Argentina e o Uruguai, tá? Então podem acompanhar aí pelo livro de vocês, o segundo mapa, América do Sul, você consegue perceber isso. Lá no alto, Brasil fazendo divisa com Suriname, Guiana, Venezuela, que é ao norte, e bem lá embaixo, ao sul, você tem os dois, Argentina e Uruguai. Vamos pro próximo. O meu terceiro mapa. O que eu consigo visualizar, Tio Elis? No meu terceiro mapa, eu consigo visualizar os continentes e os oceanos, né? Mas aí eu tenho ao norte. Ao norte, bem lá na parte de cima, tá a América do Norte, nossa divisão maior. Quem eu encontro lá na América do Norte? Eu posso ter o Canadá, eu tenho o Canadá, eu tenho os Estados Unidos, tá bom? Mas aí ao sul eu tenho nossa América do Sul, com esse tanto de países aqui. E mais abaixo da América do Sul, a gente tem o continente antártico, tá bom? A Tio Elis colocou e a Antártica, tá? Então é isso aí que você tem, visualizando isso no mapa, nesses 3 mapas. Depois, número 3. Aponte dois países que fazem fronteira com o Brasil e que se localizam nas direções. Pediu assim, ao norte, é esse que nós acabamos de olhar. Nós temos Venezuela, Suriname, a Guiana, tá bom? E depois ao sul, nós temos Uruguai e Argentina. Nós temos Uruguai e Argentina. Aí a Tio Elis colocou um extra aqui nessa resposta. Eu coloquei assim a oeste. Quem que a gente pode pegar de exemplo, olhando lá no mapa da página 68, o segundo mapa? Quem que eu posso pegar de exemplo que está a oeste? Aí a Tio Elis pegou a Bolívia e o Peru, tá? Depois, número 4. Indique que elemento cartográfico permite determinar nos mapas as direções norte e sul. Meus amores, toda vez que eu falar pra vocês de direções, eu tô falando da Rosa dos Ventos, não é assim? Consigo perceber para que lado tá o norte, para que lado tá o sul, por causa das rosas dos ventos, da Rosa dos Ventos, tá bom? Então vamos lá. Número 5. Identifique qual dos 3 mapas apresenta maior quantidade de detalhes a respeito do Brasil. Gente, a Tio Elis quer justificar. Por que ela colocou essa resposta? É o primeiro mapa. Quando eu comecei a conversar com vocês, eu não disse que ele era um mapa que me trazia mais informações sobre o Brasil? Porque eu consigo visualizar ele de uma forma maior, tá? E aí, e por que eu consigo fazer isso? A escala dele é maior. Se você for comparar cada uma das escalas, ó, a do primeiro mapa é
0 para 550, a do segundo 0 para 810 e a do terceiro é para 0 para 2.640 km. Se você comparar as três escalas, você vai perceber que a escala maior que nós temos não é aquela que tem número maior, é aquela que tem um número menor na realidade, tá bom? Então, olha só, a escala dele ela é a maior de todas. Ele é o mapa que representa o Brasil num desenho bem maior do que os outros. E isso faz com que a gente consiga observar mais detalhes do mapa, tá? Ele representa uma área menor que as representadas no planisfério e no mapa da América do Sul, tá bom? Porque, olha, gente, deixa eu te mostrar isso para não ficar confuso para vocês. Ó, aqui daquele jeito que a Tia Lelis falou. Todos esses três mapas, em todos os três mapas eu consigo ter o Brasil, não é? Então aqui, ó, no primeiro eu consegui ter só o Brasil. No segundo eu tenho o Brasil, mais todos os países que compõem a América do Sul. E no terceiro eu tenho todos os continentes, ó. Tá vendo? Aqui ele tá representando, aqui ó, nesse mapa, eu tirei um pedacinho aqui do mapa mundi. Qual pedacinho foi esse? Brasil. Aqui nesse mapa, no segundo, eu tirei outro pedacinho, um pouquinho maior, daqui do mapa mundi. Qual foi ele? A América do Sul. E aqui quem eu tenho? Eu tenho meu mundo todo. Tá vendo? É nisso que a Tia Lelis estava respondendo isso com vocês. Então, continuando aqui, só vai até o número 7, tá? Cite quais são os países sul-americanos que não fazem fronteira com o Brasil. São aqueles que eu mostrei para vocês. O Equador e o Chile, eles não fazem fronteira com o Brasil, mas eles estão na América do Sul, tá bom? Foi aquele que a Tia Lelis mostrou lá no primeiro mapa, nos mapas anteriores. Depois, o território brasileiro está localizado no hemisfério ocidental. A linha imaginária que serve como referência para essa afirmação é... Gente, a Tia Lelis já contou para vocês. Por que nós não vamos marcar a letra A do Equador? Nós trabalhamos isso em aulas anteriores. Porque, gente, o Equador está dividindo o nosso país em norte e sul, não é? Divide o nosso país, desculpa. O Equador divide o nosso mundo em norte e sul. É assim. E depois, será que pode ser o Trópico de Câncer? Não, o Trópico de Câncer é só um paralelo que está ao norte. Depois, o Trópico de Capricórnio? Também não, é só mais um paralelo que está ao sul, é o que passa aqui no nosso país. E depois nós temos o meridiano de Greenwich. Claro que é essa respostinha aí, gente, porque ela divide o ocidente, o oriente do ocidente. Hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Meus amores, tenho certeza que vocês saíram muito bem nessa atividade, porque tudo isso já foi muito conversado com vocês. O bom do conteúdo é que ele vai sempre reforçando as nossas aprendizagens, tá? Então fazer as atividades com atenção, com dedicação é extremamente importante, tá bom? Beijinhos, até a nossa próxima aula. E eu corrigi.